E aí, palmeirense, olha só, mais um vídeo aqui. Essa eu vou fazer só em áudio com você. Mas vamos lá, vamos ver o que o Felipe Melo falou aí, porque o Felipe Melo deu uma provocada federal no Corinthians, cara, que os caras tão putos com o Felipe Melo, tá? Depois da participação do Palmeiras aí na Copa do Mundo, dando um chocolate no Porto, apesar de não ter saído dos gols, um chocolate moral no Porto. E o Felipe Melo falou, antes de eu mostrar o que o Felipe Melo falou, teve aí um perfil famoso aí do Porto, Dragão News, se eu não me engano, falando aí que o Palmeiras é considerado o melhor ou um dos melhores brasileiros e da América do Sul, conseguiu empatar com o pior Porto da história. E aí teve alguns comentários lá dizendo o seguinte, teve nota da comunidade e tal, e o pessoal falou que estava cansado também, né? E o pessoal falou assim nas notas lá e tal, nos comentários, olha, os últimos 12 meses, o Palmeiras fez cerca de 80 jogos, enquanto o Porto fez 50. Então a diferença é essa, o cansaço. O Porto teve um mês descansando antes da Copa do Mundo. O Palmeiras estava jogando, estava enfrentando aí os líderes do Campeonato Brasileiro, estava jogando Conmebol Libertadores, o pau caindo, meu, eliminatória de Copa do Brasil, o único time que enfrentou outro time de Série A na Copa do Brasil, para chegar às oitavas de final, e conseguiu ganhar e bem, 3-0, um show do Estevão, e o Porto estava de boa, estava lá com Havaianas abanando eles e tal, na tranquilidade, podendo treinar, podendo ficar de férias, o que quisesse, tá? Porque o Campeonato Português deve ser, o cara falou, olha só a resposta do cara que eu achei maravilhosa, falou que o Porto é o pior europeu de toda a história, e um dos melhores da América, não conseguiu vencer o pior Porto todo tempo da história, né? Quer dizer que o Campeonato Português é tão ruim? A Liga Portuguesa é tão ruim assim? Disse o cidadão. Por quê? Porque, meu, se o Porto é o pior Porto da história, ele ficou em terceiro lugar. Imagina quem tá atrás do Porto, então. Quer dizer, todos os times da Liga Portuguesa, à exceção do Benfica e do Sporting, então eles são um lixo. Porque se o Porto é o pior Porto da história, tá em terceiro, o resto é um lixo, então. Ele acaba corroborando com o que a gente fala aqui, que o Neto, inclusive, falou, que o Porto e o Benfica aqui no Brasileirão não iam ficar entre os quatro. E algumas vezes não ia mesmo. Eu diria que em várias. O que eu vou falar para você? O nível do Porto, Benfica, esses times grandes de Portugal, é o nível dos times grandes do Brasil. É isso. Tá? Eles não são nem melhores e nem muito piores. É do mesmo nível assim, de Fluminense, de Botafogo, de Internacional, é isso. Esse é o Benfica e o Porto. Não é nada do outro mundo, não. Acabou de acontecer o jogo do Fluminense com o Borussia Dortmund, o Fluminense deu um calor, um amasso no Borussia Dortmund. Ficou 0-0, mas poderia ter sido 3-4 pro Fluminense. Vamos ver o que o Felipe Melo, o Pitbull, falou aí, ó, encheu o saco dos corintianos, o cara ficou puto. Vamos ver aí, ó. E aí, Paredão, aquela estreia? Cara, estreia é sempre difícil, né? Sempre tenso, mas eu acho que não faltou vontade, lutamos até o fim. Acho que temos que também querer agradecer o apoio do torcedor, que realmente fez muita diferença hoje pra gente. Nos sentimos em casa, de chegar dentro do aquecimento, já sentiu o calor da nossa torcida. Obrigado por todo o apoio, tenho certeza que quinta-feira estaremos juntos de novo e vamos em busca da vitória, em busca da classificação. Fenomenal, a torcida fez com que a gente se sentisse em casa, né, mesmo, né, em outro país. Sabemos da dificuldade que é, né, um torcedor sair de outro país para vir ver o seu próprio time, e a torcida do Palmeiras deu um show aqui hoje, mostrou que está com a gente, que pode nos apoiar a todo momento, né, e fez a gente se sentir em casa. Já era. Sim, acho que fizemos um bom jogo. Vi muito bem o time propondo o jogo, sendo intenso. Acho que fomos superiores. Queríamos conseguir os 3 pontos. Não deu por detalhe. Agora descansar, trabalhar para tentar melhorar um pouquinho mais. Algumas coisas seguramente que o professor vai analisar também para tentar no próximo jogo ser um pouco mais
eficaz e agora é isso, descansar e pensar já no seguinte jogo. Assistir o jogo do Inter Miami ao Ahly, sem dúvida, se o Palmeiras jogar o que jogou hoje, a tendência é que pelo menos no Inter Miami, mínimo 5. E aproveitando o papo, ontem eu entrei no fechamento aqui de Orlando e comentei um pouco do jogo do Palmeiras, né? Falei de algumas coisas boas que eu vi, muitas coisas boas que eu vi do Palmeiras e algumas coisas negativas que eu vi do Palmeiras também. Entrei para fazer uma análise do jogo, né? Muito mais positivo, obviamente, o Palmeiras foi melhor em campo. E aí eu falei, olha, se o Palmeiras jogar dessa maneira que jogou contra o Porto, mete 5 no Inter Miami. Eu assisti o jogo do Inter Miami. É um bando em campo. É um bando, coitado do Messi e do Suárez. É um bando em campo. Assim, é muito abaixo. Mas o Palmeiras vai ter que jogar como jogou ontem. Sei que tem muitos corintianos mandando mensagem, né? Falando, ele é maluco. Como é que pode? E bababá, o Palmeiras não vai ganhar não. É torcer pro Palmeiras ganhar do Inter Miami ao Ahly e torcer pro Corinthians ganhar, né? Que assim, de repente, eles se encontram nas oitavas de final do Mundial. Ah, não. Não estão no Mundial. Ah, tá. Aí, os porcos é louco. O Palmeiras está no Mundial. Resta vocês secar. Ai, ganhamos o Mundial. Mas não tá jogando o Mundial. Eu posso achar que o Palmeiras vai vencer de 5-0. Pode falar, 3-0 é goleada, né? Eu posso. Vocês não. Porque vocês não estão no Mundial. Eu confesso que eu gostaria muito de estar analisando aqui o jogo do Corinthians no Mundial. Gostaria mesmo, de verdade. Imagina se tivesse uma oitavas de final, Corinthians e Palmeiras. Pô, seria bacana, hein? Oh, mas não dá. Eu tenho que analisar o Palmeiras, porque o Palmeiras está no Mundial. O Fluminense está no Mundial. O Flamengo está no Mundial. O Botafogo está no Mundial. Representando o Brasil. Só esses 4. Então, rapaziada, para falar de Mundial, tem que estar no Mundial. Mas é isso, rapaziada. A parte da brincadeira. Eu não consigo falar, ficar parado. Fico caminhando aqui. Mas estarei indo para Nova York daqui a pouco. Seja um voo abençoado. Amanhã tem Flusão. Jogo importante pro Fluminense contra o Borussia. Fala pessoal, bom, tô aqui na Times Square. Acabei de chegar do jogo do Fluminense. Vou tentar ser breve assim no resumão daquilo que eu vi da primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes FIFA, dos times brasileiros. Começando por hoje, o Fluminense dominou do início ao fim, faltou eficiência de fato para fazer um gol e levar os 3 pontos para casa, mas demonstramos que o futebol brasileiro não está morto não, o futebol brasileiro pelo contrário, ainda continuamos sendo os celeiros de craques mundiais e somos sim, pelo menos em termos de títulos, a seleção mais vencedora da história de Copa do Mundo, somos pentacampeão mundial. Parabéns ao Fluminense, grande jogo. Parabéns ao Flamengo que dominou e concluiu em gol, por isso venceu muito bem. Eu não quero saber se o time tunisiano é fraco ou não. Parabéns ao Botafogo que foi eficiente e conseguiu fazer 2 gols, depois se sofreu, não importa. O que importa são 3 pontos importantes. E parabéns ao Palmeiras, que apesar de não ter conseguido fazer os gols, dominou também o Porto. Então o time brasileiro não está morto não, são bons times. Como eu falei antes do início da competição, eu esperava de fato que os brasileiros pudessem se classificar e nós sabemos e temos mais esperança depois da primeira rodada de que tudo é possível. Tamo junto, um abraço para vocês, vamos que vamos.
Tá aí o Pitbull desesperando aí a gambazada. Tá puta aí com o controle remoto na mão, secador na outra, torcendo contra o Verdão. Eles gastaram o secador, hein? Aí tem que pagar uma continha alta de energia, porque domingo eles gastaram o secador aí para o Porto não tomar o gol. E aí tinha um torcedor do Porto falando com a boca cheia que o Palmeiras estava comemorando empate, que os brasileiros estavam comemorando empate contra o Porto, contra o pior Porto da história. Meu irmão, vou te falar o seguinte, o palmeirense não estava comemorando empate, estava lamentando o empate depois do amasso que deu. Por quê? Quem comemorou o empate foi o Porto, o goleiro do Porto fazendo cera nos minutos finais, jogador do Porto caindo, só de olhar para eles, fazendo ali aquela gastança de tempo, entendeu? Até a arbitragem fazendo cera para vocês, porque o apita soprou para vocês, vocês sabem disso. O jogo foi picotado pela arbitragem. Eles falam que os brasileiros fazem muitas faltas, eu vi um comentarista falando, um comentador. Ora, isso não é surpresa. Inclusive, o Palmeiras fez 20 faltas. O Palmeiras normalmente não faz 20 faltas. O normal do Palmeiras, quando joga muito bem, é fazer 12, 13 faltas. Isso é o Palmeiras normal. Essas faltas a mais aí, foi o juiz que inventou pra vocês aí. A verdade tem que ser dita. Alguém tem que ter coragem nesse país, de falar a verdade. O juiz inventou umas 5 faltas que não existiram aí, pô. Não vi ninguém falar nada. Ninguém falou nada. E aí o Borussia Dortmund é o pior Borussia Dortmund da história também, que tomou um sacode do Fluminense. A sorte é que o goleiro dos caras também pegou, viu? Tão bom quanto o goleiro reserva do Porto é esse do Borussia. Pegou também aí a sacolada de chances aí do Fluminense, domínio em posse de bola, em volume de jogo absurdo, criação de jogadas, finalizações, teve de tudo. E aí o Borussia também é o pior time da história. O Benfica é o pior da história, que também estava tomando um sufoco do Boca Juniors. Custou conseguir um empate lá. Eles continuam sem vencer europeu. Às vezes o futebol não se faz de resultado, se faz do que se vê em campo. Quantas vezes a gente vê um time pior ganhar? Olha o Corinthians em 2012. Tomou um calor do Chelsea lá em vários momentos, mas o resultado foi 1-0 pro Corinthians. Ou vocês discordam disso, hein? Portistas. Benfiquistas. Tá dado o recado. E aí, o que você achou dessa declaração aí polêmica do Felipe Melo? Você acha que o Felipe Melo deveria ficar mais quieto quando ele fala que o Palmeiras vai dar 5 no Inter Miami, né? Você falou 8, não é 8, tá, Neto? É 5. Mas mesmo assim, não ficar quieto, porque isso aí vai chegar no vestiário do Inter Miami, tá? O Palmeiras encara o Al-Ahly na quinta-feira, até o próximo jogo que vai ser na segunda-feira contra o Miami, isso vai chegar no vestiário do Inter Miami. O ex-jogador do Palmeiras fala que o Palmeiras, se jogar o que jogou contra o Porto, vai dar 5 no Inter Miami do Messi. Isso vai chegar no vestiário deles, ou você acha que não? E eles vão usar isso aí. Se eles têm alguns jogadores lá, sul-americanos, vão usar isso aí. O Messi talvez não, mas eles têm outros jogadores lá. Aliás, o Messi, de ouvir isso aí, eu não sei, viu? Pode querer fazer o jogo da vida. Ele sabe que vai ser o jogo da vida dele. Meu irmão, deixa o teu like, se inscreve aí. Até o próximo Avante Palestra.